Essa é aquela hora que a gente dá uma paradinha para a gente aprender alguma coisa nova, bater um papo, conversar, se aprofundar em temas importantes. E hoje aqui no Nova Manhã a gente recebe a empresária Kelly Rodrigues, que é CEO e fundadora do Patient Centricity Consulting. Ela está lançando um livro que se chama A Experiência do Paciente. Kelly, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, Kelly, você tem toda uma experiência profissional nesse setor de saúde e nesse seu livro você fala aí da experiência do paciente no cuidado com a saúde, que precisa ser repensado e em várias etapas para evitar falhas graves, né, no atendimento e as necessidades aí de pacientes e seus familiares. Resume um pouquinho para a gente, Kelly, ao longo dessa sua experiência, o que você constatou que pode ser aperfeiçoado aqui no Brasil no atendimento a pacientes, o sistema de saúde? E eu te pergunto também, você está abordando o sistema de saúde público e privado ou só uma dessas esferas? Bacana. Bom, em primeiro lugar, eu queria contar um pouco para vocês, né, como foi que eu cheguei até aqui, porque sempre quando a gente tem aqui, passa pelas situações da nossa própria pele, é que a gente vai entender a importância ou exatamente as dificuldades. Eu trabalhava já na área de saúde há muitos anos e minha mãe teve um câncer super agressivo. Minha mãe tinha um sistema privado de saúde, com acesso aí a bons hospitais. Eu conhecia muitos profissionais de saúde, porque trabalhava muitos anos na área, mas quando minha mãe passou pelas coisas na própria pele, foi que eu fui entender o quanto a gente precisa mudar o sistema de saúde, o quanto os profissionais de saúde precisam tratar das pessoas além das doenças, porque a pessoa que está com aquela doença vai fazer toda a diferença no resultado clínico. E foi isso que me despertou. Então eu fui estudar nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic, que é um hospital que é referência mundial em experiência do paciente, e me despertou um mundo muito novo, porque a gente precisa realmente de metodologia para olhar a experiência do paciente, né? A experiência do paciente não é a gente fazer só aquilo que o paciente quer ou satisfazer o paciente. A gente precisa fazer primeiramente um cuidado seguro e de qualidade. Em primeiro lugar, não adianta a gente estender o tapete vermelho e causar um evento adverso, tipo uma infecção hospitalar, e o paciente morre. Então, o cuidado seguro é o que vem em primeiro lugar, apesar das pessoas não entenderem isso e olhar, por exemplo, a hotelaria, né? Então, primeira coisa, cuidado seguro. Segundo pilar, que é uma metodologia que a gente desenvolveu dos 3 pilares estratégicos, é o cuidado centrado. Então, a Kelly vai ser diferente do Mauro. Quem é a Kelly, para eu entender todos aqueles protocolos e procedimentos que já estão desenhados, para que eu possa ter um cuidado personalizado. Esse é uma das questões aqui do cuidado centrado. E o terceiro pilar é a gente olhar a jornada clínica e a jornada não clínica, e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis para a gente poder transformar. E aí, Mauro, a história do livro foi porque já faz alguns anos, então desde 2014 que eu fiz essa mudança na minha carreira para estar dedicada à experiência do paciente. Fiquei alguns anos aí pregando no deserto, porque as pessoas achavam o tema muito bonito, mas no final do dia o que eu escutava é assim: ai, Kelly, que bonito, no final do dia, onde é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? E depois de muitos anos falando, e aí comecei com o processo todo de educação mesmo, dando aula aí na Fundação Getúlio Vargas, na Fundação Dom Cabral, em algumas universidades aí bem importantes, para fazer com que as pessoas entendessem o que era a experiência do paciente verdadeiramente. E aí o livro, eu acho que ele vem coroar tudo isso, né? Ele é voltado, então, respondendo a tua pergunta, ele é voltado sim ao sistema público e sim ao sistema privado. Experiência não significa só, experiência do paciente não significa só a gente olhar luxo ou as coisas só bonitas, né? Realmente a gente oferecer melhores desfechos clínicos. Então sim, está voltado ao sistema público de saúde. Inclusive o livro é uma provocação para a gente realmente mostrar que a gente precisa envolver o usuário para a gente conseguir criar
melhores soluções. Então ele tem essa pretensão da gente despertar aí todo o sistema público de saúde também para acordar e ter essas melhorias todas. Então o livro ele traz isso, ele traz um método de como, a primeira parte do livro ele traz uma metodologia de como a gente aplica, como a gente implementa e como a gente gere bem um programa de excelência em experiência do paciente. E a segunda parte, ele traz cases, que são cases aí de instituições que já implementaram e que estão bem avançadas em experiência do paciente. Então, cases nacionais e internacionais. Ô Kelly, você tocou num ponto que para o paciente é o mais fundamental, quer dizer, que é o resultado clínico daquele atendimento que ele vai ter. Quer dizer, uma pessoa que vai ao serviço de saúde, seja para uma consulta, seja para uma internação, ela está levando ali um problema e ela quer sair com aquele problema resolvido, seja lá a complexidade que for. Em que esse método que você descreveu para a gente colabora para esse resultado? Quando a gente fala, Mauro, em cuidado centrado no paciente, é algo que a gente realmente consegue trazer melhores desfechos clínicos. Por quê? Porque a gente precisa, primeiramente, educar o paciente na patologia dele. Como é que a gente engaja um paciente no seu tratamento quando o paciente não entende absolutamente nada sobre isso? Então, quando a gente educa o paciente na sua patologia e quando a gente faz o cuidado personalizado em conjunto com o paciente, a gente tem mais chances de engajar esse paciente no tratamento, né? É apoio para o autocuidado. O paciente ele não tem que se cuidar só na hora que ele está no ambiente de saúde, ele precisa ter a consciência do papel dele, de como ele deve fazer para continuar se cuidando, para o autocuidado. Então, tudo isso são papéis que a gente precisa trazer os profissionais de saúde para ter um outro mindset, para ter uma outra forma de pensar e para poder engajar o paciente, envolver o paciente nesse cuidado. Então, trazer melhores desfechos clínicos significa fazer com que os profissionais de saúde tenham uma outra postura, mas também fazer com que o paciente entenda que ele tem um papel a cumprir e ele entender este papel para poder se engajar. Agradeço muito a Kelly Rodrigues, que é CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, autora do livro Experiência do Paciente, contando um pouco da experiência dela e do que se trata o livro também, essa colaboração que ela traz aí com toda a sua experiência para o atendimento, para melhorar o atendimento a pacientes aqui no Brasil. Obrigado, viu, Kelly? Volte sempre ao Nova Manhã. Eu que agradeço, Mauro. Um bom dia para vocês. Até breve. Até. Tchau, tchau.